Fala pessoal, hoje aqui no Aerodicas, um vídeo especial sobre baterias de lipo. Nesse vídeo eu quero trazer algumas coisas que eu errei bastante e tenho ajudado o pessoal que está começando no hobby com algumas falhas que acaba perdendo às vezes a bateria por bobagem, né? Então o primeiro item que eu escolhi é com relação ao conector que a gente vai usar e como deve ser feita a solda nele. Atualmente eu estou dando preferência total para os conectores que a gente solda o pino e depois encaixa. Os conectores que já tem o pino embutido, na hora de soldar, normalmente derrete um pouco, o pino entorta e aí o encaixe não fica mais legal, não fica mais suave. Então toda vez que a gente pluga e despluga, dá um tranco e com isso vai judiando tanto da solda quanto dos fios internos da bateria, e isso diminui a vida útil dele. Ponto importante da solda, que é bastante simples, mas eu errei por muito tempo, a gente precisa estanhar o conector e depois estanhar o fio separadamente, porque existe uma pasta dentro do fio de solda que ele reage com o material para a solda pegar melhor. Então a gente esquenta o material para depois vir com o fio de solda. No caso do fio, aí eu coloco bastante solda e vou deixando ela escorrer, para não ficar só a solda na pontinha. Deixa ela escorrer para dentro da parte encapada, que dá uma resistência mecânica bem legal, também aumentando a vida útil aí do conector, né? Das pontas dele. Depois de feito tudo isso, é só encostar um no outro, eles já estão soldados e derreter o estanho. Então eu vou unir agora o pino com o fio e aquecendo com o ferro de solda. A hora que derreter, um encaixa no outro. E logo depois que eu fizer isso, eu vou colocar ele dentro do conector. Com relação à bateria de lipo, não posso deixar de falar aqui no vídeo, eu aprendi muita coisa num site chamado L-Mania RC, um trabalho fantástico do Alex Borro. Entrem lá, dá uma olhada, tem muito material, ele explica muita coisa. Então muito do conceito que eu tenho hoje sobre bateria vem dali. Bom, unido as partes, agora eu vou colocar o pino dentro do conector. É importante dizer, esse ferro de solda que eu estou usando é um ferro de solda que está frio, ele está quebrado. Ele encaixa certinho, por isso que eu uso ele, mas não é para colocar calor nesse momento. A partir daqui não vai mais calor no processo. É só colocar mesmo e com jeitinho para não estragar o conector e encaixar. Ele dá uma grande resistência. Esse é um conector EC3, para baterias maiores eu uso o EC5. E aí, agora eu estou mostrando a resistência mecânica que dá. Se vocês notarem, sai, mesmo quando eu estico, ele sai em linha reta, o fio, e só depois ele faz a curva, ou seja, tem um tanto de solda ali que está segurando, que está dando resistência. Depois de soldar o fio no conector, quero falar um pouco sobre o comportamento químico da bateria, o amaciamento, forma de utilização, storage. E para coletar alguns dados, eu estou usando um carregador PowerLab 6 da Revoletrix, e pelo que vocês já viram também nas imagens anteriores, a bateria que eu estou usando é uma bateria 3S de 2.200, também da Revoletrix. Agora aqui com os gráficos em mãos, né, vou falar um pouco sobre o amaciamento. O amaciamento, eu segui algumas instruções da marca Thunder Power, que fala para a gente fazer 5 ciclos a 0,7 C. O que isso significa? A bateria é de 2.200, 0,7 disso aí é 1550, né? Então deixa carregar 1550, deixa descarregar 1550. Esse processo é bastante demorado, porque
cada carga, cada descarga leva mais de 1 hora por ser menos de 1 C. Aqui pelo gráfico dá pra gente ver que foram 8 horas e meia para completar esse ciclo, 5 ciclos de carga e descarga. E aí, nesse gráfico agora que está plotado, mostra a capacidade do pacote, tanto de carga quanto descarga. Dá pra gente ver que ele carrega um pouco a mais do que descarrega. Tem um pouco de perda no caminho aí, né, que é aquecimento de fio, um monte de coisa que ocasiona a perda. Mas é interessante que com a utilização da bateria, logo no começo, quando ela vai terminar o amaciamento, já em prática mesmo, essa capacidade ela sobe um pouco, depois com o tempo ela vai degradando até a bateria ser inutilizada. E o ponto mais importante dessa história toda aqui é o gráfico de resistência interna, que é o que está plotado agora na tela, que é o que fala qual a capacidade da bateria de entregar a corrente que a gente está pedindo, né? Ou seja, a força que a bateria tem para tocar o motor. É possível ver que bem no começo do gráfico a resistência interna dela está um pouco mais alta, e aí com os primeiros ciclos ela já estabiliza e vai ficar parada aí até a gente colocar ela em prática. Que aqui eu estou fazendo ciclos de 0,7 C para ela queimar o material que é colocado nela para ela ficar armazenada o mais lentamente possível. Mas evidentemente que tem uma parte desse material só vai queimar a hora que a gente exigir muito da bateria. Então a gente não consegue fazer o amaciamento completo da bateria carregando e descarregando ela no carregador. Tem que carregar no carregador e descarregar no helicóptero ou no aero, no motor que a gente for usar. Depois de feito todo esse processo aqui, eu fiz alguns voos. Essa bateria, como eu disse anteriormente, eu uso ela num T-Rex 450. Eu fiz alguns voos e tirei a resistência interna dela novamente. No gráfico anterior está apontando em média 4,8 micro-ohms de resistência interna. Já nesse novo gráfico dá pra gente perceber que ela queimou bastante desse material de armazenamento que eles colocam, que é para dar maior segurança, para a bateria não degradar sozinha. Ela chegou entre 2,8, 2,9 mais ou menos. E com isso a gente já tem um ganho de descarga muito grande. Então, na minha visão, por que é tão interessante fazer esse primeiro amaciamento? Primeiro que a gente não força tanto a bateria nos primeiros voos. E não forçando a bateria, a gente vai reduzir aquecimento, vai reduzir todo tipo de problema que pode dar, estufamento, todo o risco que ela pode trazer para o nosso voo e às vezes até para a nossa casa. E esse vídeo aqui eu não posso deixar de terminar ele sem citar e frisar muitas vezes que a gente só pode guardar a bateria de lipo em modo storage ou consumida. O risco de guardar a bateria consumida é dela zerar e a gente perder a bateria. Mas guardar uma bateria carregada significa que ela vai ter uma degradação muito rápida. E por isso ela vai poder estufar, vai poder pegar fogo sozinha, vai poder acontecer várias coisas que não é legal. A grande maioria das vezes que a bateria de lipo pega fogo, ou ela está sendo carregada ou ela está sendo descarregada. Por isso, toma muito cuidado na hora de carregar. Não vai colocar ela para carregar em cima da cama, em cima de madeira. Evita, coloque em lugares onde, se porventura acontecer um acidente da bateria pegar fogo, não vai estragar nada, além da bateria e no máximo o carregador. Mas esses danos são de menos. Então evite colocar em algum lugar que possa pegar fogo. A gente sempre ouve a história de pessoas que deixou a bateria carregando na oficina e quando voltou tinha pego fogo em toda a oficina, perdeu um monte de aeromodelo, de helicóptero, perdeu um monte de bens materiais que poderia ter sido evitado. Então tome essa precaução e para garantir a vida útil da bateria,
Eu julgo esse como o ponto mais importante. Sempre guarda ela em storage. Sempre storage, que ela vai ficar com cada célula com 3.85. É isso que é recomendado por todos os fabricantes. Por todos os fabricantes de carregador, eles já vêm com essa função justamente para isso. É uma tensão que não vai ter uma alta degradação da bateria e vai reduzir o risco de algum acidente. Acredito que era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se vocês acharam interessante, gostaram, compartilha o vídeo, dá o joinha aí no YouTube, que facilita o pessoal que está procurando informação sobre o assunto achar. Valeu, até o próximo Aerodicas.